eu vou falar da história contada pela mãe da menina. Por quê? Porque, tipo, cronologicamente ela vem antes. Só por isso. Mas ela foca bastante na avó paterna da narradora. Que ela não conheceu, mas ela foca nela para contar a história. Então, como eu falei no vídeo anterior, né, ele tem bastante questões históricas que são, tipo, são relevantes ali para a história, mas não são jogadas na nossa cara, digamos assim, né? Mas ele também tem muitas questões completamente pessoais, individuais e familiares, enfim. É um livro, assim, bem denso de conteúdo, digamos assim. Então, nos anos 40, aqui no Brasil, essa avó paterna da narradora se envolve com um rapaz que é completamente carismático, ele é político, enfim, sabe? Né? Um querido. E ela acaba engravidando, precisa casar grávida. Só que esse rapaz, ele queria que fosse um filho e não disfarça que ele não queria uma menina, mas acaba nascendo uma menina. Para agradar este homem, ela segue engravidando, então ela acaba tendo 3 filhas, que são as 3 Marias, e posteriormente ela tem 2 filhos gêmeos, 2 rapazes. Dá a entender que é completamente tipo, ai que bom, agora meu marido vai sossegar e não vai mais me trair. Não acontece. E vai contando a história, né, dessa família, fala sobre a traição do marido com a melhor amiga e tipo, quanto que isso acabou afetando esta mulher, né? Porque, principalmente assim, porque a gente começa a ver meio que uma derrocada dela, sabe? Então, até o momento em que ela passa a ser considerada louca e internada por causa disso, né? Os 2 filhos não resolvem, né? Os problemas conjugais, ora, ora. Quem diria que filho não resolve problema conjugal, né? Mas, enfim, nossa, fiz um zoom aqui físico, mas tudo bem. Uma outra questão completamente interessante no livro é que a gente tem que as 3 Marias, elas são meio que um núcleo por si só e elas se bastam e elas não se importam com os pais nem com os irmãos. E a gente tem que os gêmeos também, tipo, são completamente ligados um com o outro, importantes um para o outro, se bastam também, digamos assim. E a gente tem o ponto de vista da possibilidade dessa mãe, porque assim, eu não consegui entender exatamente como que a mãe da narradora saberia tudo isso da avó da narradora, já que ela não a conheceu. Mas, assim, a sensação que dá é que talvez ela tenha pego a informação com alguém, enfim, não sei. A informação que ela dá é que essa mãe se sente, tipo, excluída por esses filhos, sabe? Tipo, cada grupinho tem o seu e, tipo, que ela não consegue se encaixar. E depois a gente tem que, principalmente um dos filhos, que é o que acaba ficando mais relevante na história, ele entende que a mãe não quer entendê-lo, sabe? Então, enquanto para ela eles, tipo, não deixavam ela entrar nesse mundinho deles, para este filho em específico, ela não se esforçava para entrar realmente nesse mundo dele, porque daí também existem muitas questões de que os 2 nasceram meio que para ser, né, tipo, para seguir os passos do pai, serem políticos e tudo mais, inclusive um tem o nome do pai, o outro tem o nome do avô, e assim, e principalmente esse filho que gostaria que a mãe entendesse o mundo dele, digamos assim, né, ele não quer seguir essa carreira, ele não agrada o pai dele, apesar de ter o nome do pai dele, ele é o filho que tem o nome do pai dele. Por quê? Porque ele tem muitas questões de ser, assim, não... Aqui eu vou jogar um spoiler gigantesco, que foi o spoiler que eu peguei, e que foi o que eu consegui entender o encaminhar da história, que é, esse filho, na verdade, não é um filho, ele é uma mulher trans. Só que, anos 50, anos 60, anos 70, entendeu? Né? Não era... Hoje ainda não é uma coisa completamente naturalizada, imagina na época. Então, ao que dá a entender, como o menino ele é extremamente afeminado, então isso desagrada o pai. E uma coisa assim é que ele sempre, como filho, ele sempre tenta se esforçar para
ser bom o suficiente, sabe? Mas ainda assim o irmão dele é o favorito e tudo mais. Eu tô colocando no masculino realmente pra gente pontuar um antes e um depois da história, tá? Na história. Então, a partir do momento em que esse filho, ele se entende realmente como uma mulher e tem uma ação completamente feminina de se vestir de mulher, ele é expulso de casa. E eu esqueci de falar que, na verdade, ele já tinha se casado com uma mulher com quem ele já tinha tido relações e ela estava grávida, porém essa gravidez poderia ser dele ou do irmão dele, né? Essa mulher estava grávida de gêmeos, um casal de gêmeos, então, mas ela e o filho não ultrapassam o parto. Aí, a partir do momento em que o filho ele se entende como mulher, se comporta como mulher e é expulso de casa, ele leva a menina embora e vai assim fazer ser quem ele quer ser, mas infelizmente ainda não de forma completa e total, né? Completa e crua mesmo, sabe? Então ele ainda está como ele, se porta como ele, então passa a buscar essa área da arte, que é algo que ele sempre se interessou, até que ele conhece uma moça de 15 anos, ele já é um pouco mais velho, e é uma moça que é atriz junto com ele, né, ele é ator, e ela, assim, ao que tudo indica, ela simplesmente consegue tudo que ela quer porque ela é bonita, entendeu? Então, enfim, e daí ela até sente atração por ele, e uma das principais interações dele é ele chamando ela para morar junto. E depois disso, ela se torna uma mulher de forma completa mesmo. Então, ela passa a ser tratada no feminino, passa a realmente viver como uma mulher, e uma mulher artista, que era algo que ela queria muito desde sempre, né? Então, ela conseguiu sair das amarras dessa família, e a gente não sabe mais nada sobre essa família depois dessa situação.